Fala, meus amigos, muito bom dia para vocês, como é que estão? Eu espero que todos estejam bem de verdade. O Grêmio venceu ontem e agora tudo é Grenada. O jogo vai ser lá no Aterro do Guaíba, domingo, e a gente vai fazer uma cobertura toda especial, tá? Toda especial, acompanha aqui no canal. Mas vamos lá, para que a gente está aqui hoje, tá? Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem que falar de dois nomes que foram vinculados ao Grêmio ali, você já deve ter visto na thumb. A gente precisa falar também de um contrato que está encaminhado, que está meio pré-acertado com o jogador para ser rescindido, e mais dois nomes que já foram comunicados que não fazem parte dos planos. Limpa geral no elenco das contratações de Alberto Guerra por essa gestão. A gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Se já estão por aí, meus amigos, quero pedir encarecidamente o like no vídeo. Faz toda a diferença mesmo vocês darem o like aqui, tá? E se puderem hypar também, ajuda muito. À medida que vocês forem vendo os assuntos, vão deixando a opinião de vocês aí embaixo, tá? Vamos trocar aquela ideia. E também peço para se inscreverem no canal. Falta pouco, falta pouquinho para chegarmos aos 16 mil inscritos, tá? Te inscreve aí, dá essa moral pra gente. Tem 3 lives por dia, tem vídeo, tem informação de todo lado. A gente traz informação nova, a gente vai atrás das informações que tem para saber se é verdade, se não é. A gente faz o melhor possível aqui, então vem com a gente, tá? Ajuda muita gente. Falta pouco menos de 200 inscritos para a gente bater a meta dos 16 mil. E vamos lá, gente, vamos começar pelo principal assunto do vídeo, que é o que está sendo noticiado. Dois nomes estão sendo vinculados ao Grêmio, tá? Aí por alguns colegas jornalistas e talvez algum empresário tentando dar uma cavada aí, tá? Vamos começar pelo principal nome que você deve ter visto na arte aqui na thumb do vídeo, que é o do Fabinho, volante brasileiro, ex-Liverpool, ídolo do Liverpool, atualmente no Al Ittihad, seleção brasileira também. Se eu não me engano, é o Daniel Oliveira, da Band, trouxe que o Grêmio está sondando o jogador. Vamos lá, gente. O Fabinho, ele ganha 13 milhões de reais por mês. O Fabinho ganha 13 milhões de reais por mês. Num universo imaginável, óbvio que está acabando o contrato dele na Arábia Saudita, se eu não me engano, acaba no meio do ano, tá? Para ele vir para o Grêmio, ele teria que ter um downgrade, ou seja, downgrade, usando a expressão inglesa aqui, né? Teria que baixar o salário para jogar no Grêmio em aproximadamente 11 milhões. É certo que depois que acabar o contrato dele com a Etihad, ele não vai conseguir os mesmos 13 milhões. Mas ele vai conseguir um valor razoável ainda, tá? Vai conseguir um valor razoável de salário. Eu não acredito, eu acho, cara, é praticamente beira o impossível que ele aceite ganhar menos 11, 12 milhões de reais a menos para vir jogar no Grêmio. Me parece irreal. Essa daí, o colega tem a informação aí, o Daniel Oliveira, mas eu não acredito que vai se confirmar não, tá, gente? Não acho que seja viável, o Fabinho, muito caro. O Wallace, tá? O Wallace. Muita gente fala que o Wallace está ligado ao Grêmio, que não sei o quê. Vamos lá, gente. Eu vou ser bem direto aqui. Para o Wallace ser jogador do Grêmio, o que eu não acredito que acontecerá, tem que se convencer o Dorico Roman. O Dorico Roman era o homem do futebol em 2016, quando o Wallace forçou uma saída do Grêmio para ir ao Hamburgo na época, não? Talvez o Hamburgo, se eu não me engano, sim. Para ir à Alemanha. Tá. O Odorico guardou aquilo, não gostou da atitude do jogador e, cara, tem que muita gente convencer ele para ele fechar um contrato com o Wallace. O Wallace foi oferecido ao Grêmio de fato, mas não vai para frente, porque o Rodrigo tem que ser convencido e não é um jogador que, pelo futebol que tem apresentado nos últimos tempos, tem um poder de convencimento por si só. Então, duvido que o Wallace venha a ser jogador do Grêmio, não vou cravar que não vai, tá? Porque, que nem a gente sempre diz aquela velha máxima, futebol é muito dinâmico, mas duvido. As negociações que a gente sabe, negociações não, que são sondagens, do Santiago Ascacibar, eu não assisti o Dutra falar, tá, gente? Mas eu vi alguém comentando aqui no meu grupo de membros e na live que a Luísa Pacheco fez de manhã, que o Dutra teria descartado o Ascacibar, tá? Era uma sondagem do Grêmio, eu trouxe a informação, o Gabardo também trouxe, mas parece que o Dutra negou isso aí, eu não sei te dizer, tá? Não sei te dizer porque eu não vi com meus próprios olhos, mas era sondagem. Se ele negou, não sei.
ele descartou. E o Lucas Assad, que foi trazido pelos repórteres Eduardo Picão e Lucas Pilar na live que eles têm, fazem juntos, que o Grêmio estaria monitorando a situação desse jogador para a camisa 10. Por enquanto é o que a gente tem, tá bom? Vamos agora falar das saídas, tá, gente? Das saídas. Gustavo Cuejar treinou entre os titulares para o jogo de ontem e ficou no banco, acabou nem entrando. Ao que me foi dito, a informação que eu tenho é que Grêmio e Cuejar estão chegando num denominador comum para fazer a rescisão do contrato do jogador. Já está encaminhada e já está adiantada essa rescisão do Cuejar. Cuejar não deve mais ser jogador do Grêmio. O cara chegou aqui ganhando 1.300.000, nunca entrou em forma. E o pior de tudo, nunca se mostrou interessado em entrar em forma. Porque ano passado se dizia que o Gardelon, o nosso querido Gustavo Quinteiros, não esticou a corda com ele no início, ele não conseguiu, e com o Mano não conseguiu. Mas daí, quando chega esse ano, o cara se apresenta como visivelmente fora de forma, um desinteresse inteiro do jogador. Essa rescisão está bem encaminhada. E outros 2 jogadores foram avisados que não fazem parte dos planos para esta temporada. Um deles é o chileno Aravena, que vocês sabem, e outro que me surpreendeu, eu tinha a informação que ele seria avaliado, mas informação do Diogo Rossi, que eu dou os créditos para ele, tá lá no blog dele, diogorossireporter.com.br, que o Bright White também foi avisado que não faz parte dos planos, tá, gente? Martin Bright White foi avisado que não faz parte dos planos do Luiz Castro, e aí eu não sei se por uma opção do Luiz Castro, tá, ou da diretoria por causa daquelas cobranças públicas quase pelos vencimentos a se receber. Eu não vou saber precisar isso para vocês. Não sei se a diretoria ficou com alguma rixa com ele ou se o Luiz Castro não conta com o futebol. Só que o negócio com o Bright White é difícil, tá? O cara ganha 1.800.000 por mês no Grêmio. Quem que vai pagar isso aí? Quem que vai pagar isso aí pelo Bright White? Você falou num possível interesse do Atlético Mineiro, mas nenhuma negociação vai para frente enquanto ele não voltar a atuar, que ele ainda se recupera da lesão no tendão de Aquiles. Mas quem que vai pagar 1.800.000? Vai ter alguém? Não sei. Não sei. Mas veremos os próximos passos. Um jogador que também está na mira para sair, mas que esse parece que vão dar um teste, vão avaliar, é o Rodrigo Eli. Tá. Rodrigo Eli também recuperado de lesão. O Grêmio tinha proposta para vendê-lo ao Almeria. Alberto Guerra não quis vender na época, renovou, ele se machucou. E agora a gente está aí com o jogador. Rodrigo Eli parece esse sim que vai ser o. Antes de descartá-lo, o Castro quer ver ele atuando para ver se dá, se vai, se não vai, como é que fica essa situação. Então é isso, gente. Fabinho Wallace, apesar dos rumores aí que tem, acho muito difícil vir. Acho muito difícil vir. Ascacibar, talvez, ali, o pessoal está dizendo, eu não consegui ver, talvez tenha sido descartado pelo Dutra, mas teve sondagem, de fato. A SAD tem sondagem. Cuejar bem encaminhado para sair. Aravena e Bright White não fazem parte dos planos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, deixem embaixo. Deixem um like no vídeo, muito importante deixar o like. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.